Bom, fechando o capítulo 10 da Lei de Liberdade, nós vamos concluir falando sobre os dois últimos tópicos, que é o conhecimento do futuro e o resumo teórico do móvel das ações humanas. E como já virou bordão no canal, vinheta e estudo. Muito bem, sobre o conhecimento do futuro, foi posto em pauta a questão da premonição ou da curiosidade, se assim eu posso colocar, sobre a revelação do futuro. E nesse aspecto os espíritos eles são impecáveis em suas respostas. E com isso a nossa margem de discussão soaria no mínimo redundante. Mas tem algo que eu acredito que seja relevante pôr em prática, pôr na mesa. Vamos colocar as coisas desse jeito. Nós somos inequivocadamente a espécie animal com maior potencial cognitivo nesse planeta. E basicamente isso quer dizer que no nosso inventário de capacidades acionais está a habilidade filogênica, ou seja, da própria espécie, de lembrar do passado, de perceber o presente e de cogitar sobre o futuro. E nesse jogo funcional de memória, interpretação e imaginação, a nossa espécie consegue aprender melhor, agir melhor e prever melhor que qualquer outra espécie no planeta. E ainda que isso aparente um bônus na existência, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É aquela história do muito será cobrado a quem muito foi dado. E sabendo disso, qual é a reflexão em questão? É que nós fomos abençoados pela evolução das nossas múltiplas existências com um nível de inteligência a qual nós não estamos sabendo lidar. Então, no assunto em questão, o da adivinhação do futuro, é mais do que natural que assim tentemos fazer. Porque isso é atributo da competência do pensar de forma mais elaborada. O que eu estou querendo dizer é que a curiosidade de prever o futuro é indução natural do comportamento mental. Então a mente, enquanto fração do aparato biológico da encarnação, ela tem uma dimensão funcional própria que lhe cabe, se justifica e caracteriza a sua existência material. Se não ficou clara a ideia, eu vou exemplificar no corpo. Então o corpo, observe que eu não falei seu corpo, eu falei o corpo. Então o corpo é independente de sua vontade como espírito encarnado, enquanto entidade que se reveste, por assim dizer, na carne, tem uma natureza funcional própria e independente de você. Isso significa que seu coração bate sem a sua vontade ou permissão, assim como o pulmão faz as trocas gasosas. Chamemos isso de hematose. Os intestinos peristaltam, que são aqueles movimentos que os intestinos fazem, o sangue flui. Então, nesses moldes, independente da sua vontade ou consciência, o corpo físico ele tem sua natureza própria de comportamento. E eu sei que você vai dizer que o espírito que vivifica a matéria, então sem o espírito nada disso funciona, e de certa forma é verdade, mas não é isso que eu estou pondo em questão. O que eu estou explicando é que a dimensão do corpo físico ele tem um comportamento próprio que lhe é característico e independente do espírito. Porque se fosse integralmente dependente da vontade do espírito encarnado, cada corpo teria seu capricho funcional. E não é assim desde que a espécie Sapiens pertence ao gênero Homo. Muito bem, assim como o corpo, a mente, os afetos, quando eu falo afetos eu estou falando de emoções, os afetos, as energias, elas têm uma natureza própria e intrínseca que é atributo da espécie, ou seja, são comportamentos filogênicos. Entendido isso, compete-nos concluir que dois desses atributos da tecnologia mental é lembrar do passado e imaginar o futuro. Isso significa que, invariavelmente, seja você quem for, a sua mente vai lembrar do passado e vai imaginar o futuro. A única coisa que você precisa fazer é aprender a fluir sobre esse modus operandi da mente e usufruir da melhor maneira dessas capacidades. Seria mais ou menos como surfar. É muito divertido, é revigorante, traz saúde, bem-estar, lhe conecta com a natureza, ela harmoniza aquela coisa toda. Mas se você não souber surfar ou nadar, aí a coisa muda de figura. Inclusive você pode morrer afogado.
E aí o assunto muda do filogênico para o ontogênico, ou seja, sai da espécie e passa para o próprio ser. Você pode usar a memória para não repetir erros ou para criar mágoas e ressentimentos. Assim como você pode usar a sua criatividade para desenvolver tecnologias para a saúde e bem-estar e planejar melhor o seu futuro, ou você pode criar meios de distração e futilidade. Então perceba que, sem tirar nem pôr, nós estamos sofrendo da nossa própria inteligência, porque nós não sabemos usá-la da forma mais apropriada. É como se nós andássemos a pé e ganhássemos de uma hora para outra um carro elétrico de última geração com inteligência artificial e tudo mais. Mas ainda não aprendemos a dirigir. E quando nós entendermos isso e formos mais eficazes no pensar melhor e de forma mais elaborada e qualificada, nós perceberemos que a premonição tem muito mais de lógica do que de adivinhação. Ou seja, fica mais fácil conhecer o futuro quando você entende o presente. E por último, ainda que não seja a resposta direta dos espíritos, Kardec fecha o capítulo de maneira sem favor algum brilhante. E acredito que as primeiras linhas já determinem todo o resto. Inclusive eu vou colocar aqui em paráfrase para não correr o risco de errar. Abre aspas. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim, 2 pontos. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. E os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Fecha aspas. Para ser mais sucinto do que consigo, a ideia geral é que os espíritos devolvem a responsabilidade de se melhorar ou não ao próprio espírito. Esse tem por dever sagrado o seu esforço e dedicação no aperfeiçoamento de suas capacidades, sendo o corpo físico, mental, afetivo e energético, ainda que tenha um modus operandi próprio. Nisso, a filogênese ela viria a ser um reflexo do refinamento subjetivo de cada espírito, ou seja, da ontogênese. Então vamos trabalhar com alegria e diligência porque seria perdoável se não fizéssemos o que não somos capazes, mas seria pecado não fazermos aquilo que somos responsáveis.